As veias abertas da América Latina. 10 anos que dessangraram a Colômbia. Lá pelos anos 40, o influente economista colombiano Luiz Eduardo Nieto Arteta escreveu uma apologia do café. O café tinha conseguido aquilo que jamais conseguiram, nos anteriores ciclos econômicos do país, as minas e o tabaco, o anil e a quina, dar nascimento de uma ordem madura e progressista. As fábricas têxteis e outras indústrias leves nasceram, não por acaso, nos departamentos produtores de café. Antioquia, Caldas, Vale del Cauca, Cundinamarca, uma democracia de pequenos produtores agrícolas, dedicados ao café, converteu os colombianos em homens moderados e sóbrios. O pressuposto mais vigoroso para a normalidade no funcionamento da vida política colombiana, ele dizia, foi a consecução de uma peculiar estabilidade econômica. O café a produziu, e com ela o sossego e a moderação. Pouco tempo depois, eclodiu a violência. Os elogios ao café, na verdade, não tinham interrompido, como num passe de mágica, a longa história de revoltas e repressões sanguinárias na Colômbia. Desta vez, e durante 10 anos, entre 1948 e 1957, a guerra camponesa abarcou minifúndios e latifúndios, desertos e semeadas, e vales e matas e páramos andinos, compeliu ao êxodo comunidades inteiras, gerou guerrilhas revolucionárias e bandos de criminosos, e transformou o país num cemitério. Calcula-se que deixou um saldo de 180 mil mortos. O banho de sangue coincidiu com um período de euforia econômica da classe dominante. É lícito confundir a prosperidade de uma classe com o bem-estar de um país? A violência começou com um enfrentamento entre liberais e conservadores, mas a dinâmica do ódio de classes foi salientando cada vez mais seu caráter de luta social. Jorge Eliezer Gaitán, o caudilho liberal que a oligarquia de seu próprio partido, entre depreciadora e receosa, chamava El Lobo ou El Badulaque, granjeara um formidável prestígio popular e ameaçava a ordem estabelecida. Quando o assassinaram a tiros, desencadeou-se o furacão. Primeiro foi uma maré humana irrefreável nas ruas da capital. O espontâneo bogatazo. Em seguida, a violência derivou para o campo, onde, já fazia algum tempo, os bandos organizados pelos conservadores vinham semeando o terror. O ódio, longamente ruminado pelos camponeses, explodiu. E enquanto o governo enviava policiais e soldados para cortar testículos, abrir o ventre das mulheres grávidas ou atirar as crianças para o ar para espetá-las com a baioneta, sob a consigna de não deixar nem a semente, os doutores do Partido Liberal se recolhiam às suas casas, sem alterar seus bons modos nem seu tom cavalheiresco de suas manifestações. No pior dos casos, viajavam para o exílio. Foram os camponeses que forneceram os mortos. A guerra alcançou extremos de incrível crueldade, estimulada por um afã de vingança que crescia com a própria guerra. Surgiram novos estilos de morte. No corte-gravata, a língua saía por um buraco no pescoço. Sucediam-se as violações, os incêndios, os saques. Os homens eram esquartejados ou queimados vivos, esfolados, ou partidos lentamente em pedaços. Os batalhões arrasavam as aldeias e as plantações. Os rios se tingiam de vermelho. Os bandoleiros outorgavam o direito de viver em troca de tributos em dinheiro ou carregamentos de café.
e as forças repressivas expulsavam e perseguiam as inúmeras famílias que fugiam para buscar refúgio nas montanhas. As mulheres davam à luz nos matos. Os primeiros chefes guerrilheiros, animados pela necessidade de revanche, mas sem horizontes políticos claros, lançavam-se à destruição pela destruição, o desafogo a sangue e fogo sem outros objetivos. O nome dos protagonistas da violência, Tenente Gorila, Mala Sombra, El Cóndor, Piaroja, El Vampiro, Ave Negra, El Terror del Llano, não sugerem uma epopeia da Revolução. Mas o traço da rebelião social destacava-se até nas coplas que os bandos cantavam. Eu sou um campesino puro e não comprei a peleia, mas, se procurarem barulho, vão dançar com a mais feia. Afinal, o terror indiscriminado também havia aparecido, misturado com reivindicações de justiça, na Revolução Mexicana de Emiliano Zapata e Pancho Villa. Na Colômbia, a raiva explodia de qualquer maneira, mas não é casual que, daquela década de violência, tenham nascido as posteriores guerrilhas políticas que, levantando as bandeiras da Revolução Social, chegaram a ocupar e controlar extensas zonas do país. Os camponeses, assediados pela repressão, emigraram para as montanhas e ali organizaram o trabalho agrícola e a autodefesa. As chamadas repúblicas independentes continuaram oferecendo refúgio aos perseguidos depois que conservadores e liberais assinaram, em Madrid, um pacto de paz. Os dirigentes de ambos os partidos, num clima de brindes e pompas, resolveram alternar-se sucessivamente no poder em prol da concórdia nacional. E então começaram, já de comum acordo, a tarefa de limpeza contra os focos de perturbação do sistema. Numa única operação, para combater os rebeldes de Marquetalia, foram disparados 1,5 milhão de projéteis, lançadas 20.000 bombas e mobilizados por terra e ar 16.000 soldados. Em plena violência, havia um oficial que dizia: "Não me tragam histórias, tragam-me orelhas." A ferocidade da guerra e o sadismo da repressão poderiam ser explicados mediante razões clínicas? Resultaram da maldade natural dos protagonistas? Um homem que cortou as mãos de um sacerdote prendeu fogo no corpo e na casa dele e logo o despedaçou e o jogou num cano de despejo. Gritava quando a guerra acabou: eu não sou culpado, deixem-me só." Perdera a razão, mas de certo modo a tinha. O horror da violência pôs em evidência o horror do sistema. Porque o café não trouxe a felicidade e a harmonia como havia profetizado Nieto Arteta. É verdade que, graças ao café, ativou-se a navegação no Magdalena e nasceram ferrovias e estradas e se acumularam capitais que deram origem a certas indústrias. Mas a ordem oligárquica interna e a dependência econômica ante os centros estrangeiros do poder não só não foram afetadas pelo processo ascendente do café, como também, e bem ao contrário, tornaram-se mais angustiantes para os colombianos. Quando a década de violência chegou ao fim, as Nações Unidas publicavam os resultados de sua pesquisa sobre a nutrição na Colômbia. De lá para cá, a situação absolutamente não melhorou. 88% dos escolares de Bogotá padeciam de avitaminose e mais da metade tinham um peso abaixo do normal. Entre os trabalhadores, a avitaminose castigava 71%, e entre os camponeses do Vale de Tenza, 78%. A pesquisa mostrou uma nítida insuficiência de alimentos protetores, leite e seus derivados, ovos, carne, pescado e algumas frutas e hortaliças,
que em conjunto fornecem proteínas, vitaminas e sais. Não só aos clarões dos tiros se revela uma tragédia social. As estatísticas indicam que a Colômbia registra um índice de homicídios 7 vezes maior do que o dos Estados Unidos. Mas também indicam que 1/4 dos colombianos em idade ativa não tem trabalho fixo. 200.000 pessoas anualmente apresentam-se ao mercado de trabalho, mas a indústria não gera novos empregos. E no campo, a estrutura de latifúndios e minifúndios tampouco necessita de mais braços. Ao contrário, expulsa continuamente novos desempregados para os subúrbios das cidades. Há na Colômbia mais de 1 milhão de crianças sem escola. Isto não impede que o sistema se dê ao luxo de manter 41 universidades diferentes, públicas ou privadas, cada uma com seus diversos cursos e departamentos, para a educação dos filhos da elite e da minoritária classe média.